vai falar a ganhadora do sorteio fotográfico mais a produção, tá bom? A primeira já falamos, né? Que foi a Larissa Carol. E hoje a gente vai falar da melhor história. E além disso, a gente vai ter um convidado muito especial, que é o quiropraxista Eurimar Sobenko. Vamos falar um pouquinho sobre dores na coluna. Será que são amigas ou inimigas? O que você acha melhor? A exibição de orador assim? Ou Assim. cada vez que um falar, um Ah, cada vez que um falar, aparece, né? assim, né? Assim, isso. Então tá bom, só vou arrumar. Oi, Pedro Paula, tudo bem? Opa, entrou o Urimar aqui também. Fiquem Maravilha. ligados, galera, que daqui a pouquinho estamos começando. Renato, eu não sei se a câmera do meu celular está certa ou não. Eu não consigo ver. Tá, Eu consigo ver vamos vocês te dois só. convidar aqui. Vamos convidar o Yuri já para deixar tudo certo. E aí eu já te digo como é que tá você aparecendo. Ok, muito bem. Já quase 3 horas. Amor, pode começar já. O volume. O teu também, Yuri, o volume. Cuidado com o volume do Insta. Tira o volume do celular para que não apareça na gravação do YouTube. Vou tirar do meu. Só me certificando, pessoal. No Insta, Ele todo não mundo tá diminui me ouvindo? totalmente. Sim? Como é que tá o som aí? Alguém me deu um retorno? No Facebook, amor. Tá? Acredito que sim. Vamos confirmar aqui com o pessoal que estiver assistindo. No Facebook, vamos ver. Só para ver se tá tudo certo. Opa, obrigada, Pedro, pelo retorno. Muito bem, vamos começar. Pode transmitir agora pelo YouTube também. Ah, já estamos lá, já. Já? Ah, tá. Acho que não, né? Conecte o software de streaming para começar. Deixa eu ver aqui. Ele deve ter criado outro evento. Ok, pessoal. Mauri Cossas, direto do Chile. Que legal, hein? Excelente. Fica aí ligado. E daqui a pouco a gente vai ter muita coisa bacana mesmo. Aí, Ok. Boa tarde. Aqui eu sempre sei fotografia. Eu sou a fotógrafa Celeste Lopes. E esse aqui é meu marido Renato Curvelo. Hoje vamos ter 2 pontos interessantes na nossa live. Primeiro vai ser, vamos falar sobre a ganhadora do sorteio, tá? Do ensaio fotográfico mais a produção. E, além disso, vamos falar um pouquinho com o quiropraxista Eurimar Sobenko. Um pouquinho mais sobre dores da coluna, na coluna, né? Dores na coluna. Será que são amigas ou inimigas? Então, para começar, gente, vamos falar logo a ganhadora do sorteio. Só lembrando que a ganhadora vai ter o ensaio fotográfico que inclui 10 fotos impressas, tá? 15 por 21 vai ser o tamanho. A gente também vai entregar digitais. E, além disso, as fotos em alta resolução, tá? Essas fotos em alta resolução. Se ela quiser fazer alguma ampliação, pode ficar à vontade, porque sempre sua fotografia garante a qualidade. Tá bom? E, além disso, vai ganhar produção com a Bruna, tá bom? Vai fazer uma maquiagem bem bacana, vai ficar linda, maravilhosa. Então, quem que é essa ganhadora? Ai, ai, ai. Como é que começa a letra, amor? É com a letra K, diferente, viu? Letra K. Ixi. Acho que pouca gente tem o nome começando com K. Letra K. A melhor história foi da Camila, com K, tá bom? Então, ela ganhou ensaio fotográfico, a gente vai entrar em contato com ela e, se ela permitir a gente poder falar sobre a história dela, a gente vai fazer isso, tá? Se ela permitir, se não, não. Beleza, pessoal? Então, já sabem já quem foi a ganhadora do ensaio fotográfico. E
agora vamos começar com um tema muito interessante. Dores na coluna. Será que são amigas ou inimigas? Por que a gente vai falar isso, gente? Porque no formulário que vocês preencheram, tá bom? Para ganhar, né, no sorteio fotográfico, do ensaio fotográfico, a gente perguntou o que vocês gostariam. E vocês falaram que queriam um dia de diva. E o que incluía massagem na coluna. Então, a gente percebeu que muitas das nossas clientas estão sofrendo com dores nas costas. E olha que isso é algo muito comum. Segundo o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, praticamente 80% das pessoas se queixam de dores nas costas. População adulta, né? 80% da população adulta reclama de dores, né? Lombalgia. E a estimativa é que quase metade dessas pessoas que sentem dores já desenvolveram hérnia de disco. Então, olha, que é uma doença mais grave. Então, se você sente essas dores nas costas, né, segundo o IBGE, tem grande chance de você já estar com um problema, talvez, sem saber. É bom se cuidar. Exatamente. Então, agora vamos chamar o nosso convidado especial, que já está aqui, né? Eurimar Sobenco. Por favor, você poderia se apresentar um pouquinho? Olá, Celeste, Renato. Olá para todo mundo aí que está assistindo. Então, eu me chamo Eurimar Sobenco, sou morador da Lapa mesmo. E eu trabalho com quiropraxia já faz uns 5 anos. E essa área da quiropraxia é uma área bem interessante, porque é uma terapia manual, não tem contraindicação, né? Exceto algumas pessoas com elementos muito graves, assim, de coluna, aí a quiropraxia talvez não seja indicada, mas é uma técnica muito boa mesmo. Bem interessante mesmo o teu trabalho, Eurimar. Eu já tive a oportunidade, né, de ter esse trabalho teu e eu gostei demais, viu? Renato também, a gente recomenda muito. E a gente queria saber um pouquinho mais, Eurimar. Me conte quais que são as causas comuns de dores nas costas. Quais que são as causas? Certo. Olha, então, falando sobre dores na coluna, nós podemos dizer que o sobrepeso é uma das causas de dores na coluna. Depois eu vou mostrar exatamente o porquê que o sobrepeso pode ser uma das causas de dores na coluna. Alguns outros problemas que talvez um médico dá um diagnóstico, talvez seja lá pedra no rim ou algum outro problema. Mas tirando isso, o sobrepeso, má postura, sedentarismo, um colchão muito flexível, muito mole, né? Principalmente aqueles colchões assim que fica a marca do corpo da pessoa depois que ela levanta, né? O colchão já passou do tempo de ser trocado. Um travesseiro não apropriado também. E a má postura durante o dia a dia, né? Às vezes a pessoa faz pequenas coisas que acabam, com o tempo, sobrecarregando a coluna e isso gera dores. Essas são algumas das causas. Interessante. Então, se eu já tenho o meu colchão assim, já estou sentindo que ele está meio de lado assim, ou já está o desenho de que eu fico em cima do colchão, já está na hora de trocar já. Já. O ideal é um colchão bem durinho, né? Bem firme, assim, para que a coluna fique bem alongada, bem alinhada. E eu tenho que ficar virando o colchão? Cada quanto tempo, será? Existe essa questão que o pessoal faz, né? De virar o colchão para usar mais um lado do outro e tal. Mas hoje em dia já existem colchões assim que são próprios, né? Às vezes o marido gosta de um colchão mais duro, a esposa gosta de um colchão mais mole. Existe já colchões com densidade de um lado de um jeito e do outro lado de outro jeito, né? Outra densidade. Então, é claro, se tem um colchão daqueles antigos, pode virar, tranquilo. Então, um bom conselho
é a gente investir num bom colchão, né, gente? Porque a gente fica umas boas horas nele, né? Então, Sim. realmente, a gente tem que investir num colchão bom. Mas me conte mais um pouquinho, Orimar, sobre essas calças. Você me falou de algumas, né? Outra coisa curiosa também é o tema, né? A gente estava conversando. A Celeste, mas como é que uma dor pode ser amiga de alguém, né? Impossível. A gente imagina, pelo É, menos. Então, é. Porque o Então, tema essa é questão de dores, dores, amigas ou sim, inimigas? é. Então, ninguém escolheria ter uma dor, né? Então, imagine eu não tenho dor nenhuma, puxa, eu tô com saudade de ter uma dor. Eu acho que eu vou arrumar uma dor para mim nas costas, talvez mais aqui em cima, no pescoço, na lombar. Ninguém faz isso. Mas se tem uma dor, primeiro, a pessoa não quer ficar com ela. Então, por esse princípio, ela seria inimiga, né? Ninguém quer uma dor perto. Você quer perto de você alguém que seja teu amigo, né? Mas vamos pensar um pouquinho melhor sobre o porquê que nós sentimos dores nas costas. Aí nós vamos entrar também na questão das gestantes, né? Então eu tenho aqui uma coluna vertebral. Então se veja que nós temos, exceto algumas pessoas que têm uma vértebra a mais aqui na lombar, nós temos 33 vértebras. Então o nosso sistema, nós podemos dizer que ele é triplo, o sistema básico, né? Nós temos o esqueleto, que sustenta o nosso corpo, que dá a estrutura, incluindo as vértebras, né? Coluna vertebral. Nós temos a musculatura, que faz a alavanca para que esse esqueleto se mexa. E nós temos o comando, para que tudo isso se mexa. O comando vem da onde? Vem do cérebro. E esse comando vai para os membros, para os órgãos do corpo, através dos nervos. Então, esses amarelinhos são os nervos. E eles têm um espacinho entre uma vértebra e outra para sair. Por Então, isso que a a gente sente informação dor, hein? é. Eu Então, sei. imagine, a informação sai do cérebro, entra na medula espinhal por dentro da coluna. Até eu tenho um modelinho aqui, olha, de uma vértebra olhando ela de cima. Então, esse amarelinho aqui, esse amarelinho seria a medula, mostra e para o pessoal do depois celular também, o pessoal do celular que está acompanhando pelo Instagram o também. nervo. Ah, sim, desculpa aqui. Para os dois, para os dois. Então, olha, Aê, vai todo mundo aqui ficar feliz. a medula espinhal aqui, né? Nós temos a medula espinhal, e aí o nervo saindo por entre as vértebras para que dê informações para o corpo, né? Então, o corpo precisa mexer a perna. Como é que mexe a perna? Então, o cérebro manda o sinal vai por dentro da coluna, na medula espinhal, sai por entre as vértebras, vai para a perna e a perna mexe. Aí existem os nervos receptores, esses são os emissores, né? Emitem informação. E os receptores saem da perna ou de qualquer órgão, entram na coluna, vão para o cérebro e dizem, olha, mexeu. Isso em Legal. frações de segundos, né? Então, se nós temos uma dor, imagine que eu tenho uma dor, no caso das gestantes, é muito comum ter dor aqui na região lombar, na região lombar aqui. Vou ter aqui para o Instagram também. Então, muito comum as gestantes terem dor na região lombar. O que acontece? Quando a barriga ela cresce, e isso vale para os homens também, que têm uma barriga um pouquinho maior, né? Os homens Então, a barriga gestantes também. cresce. Então, a barriga cresce, o eixo da coluna, para que a pessoa não se incline para frente, né? Porque ela não vai se inclinar para frente, ela vai continuar reta. Então, para que ela continue reta, essa curva aqui dessa lordose lombar, o nome dessa curva aqui se chama lordose, essa curva ela acentua um pouco mais. E olha o que acontece com as articulações aqui, olha. Elas já sofrem. E existe uma sobrecarga nesse processo que nós temos aqui atrás da coluna, processo espinhoso. E Então, lordose isso não é aqui... nome de doença, não? Sempre pensei que lordose era doença. Ah, sim, sim. Muitos dizem, olha, eu sofro de lordose.
Na realidade, lordose todos nós temos, inclusive duas. Nós temos duas lordoses e duas cifoses. Então, nós temos aqui 4 curvas na coluna. Uma lordose cervical, é uma curva assim. Outra lordose lombar. Nós temos aqui uma cifose torácica e aqui uma cifose da região do sacro e cóccix. Então, são 4 curvas normais, todos nós temos. Nós não sofremos disso, nós temos isso. E precisa ter isso, né? Então, se a gente tem essas curvas um pouco mais acentuadas do que o normal, agora nós temos um problema. Nós temos uma hiperlordose. Eu tenho isso daí. Uma hiperlordose. Ou se eu tenho uma curva menos acentuada do que o necessário, eu tenho uma hipolordose. Então já é um problema também. O ideal é que nós tenhamos 4 curvas do jeitinho que deve ser, né? Não muito acentuadas, nem pouco acentuadas. Então, no caso das gestantes, essa curva fica mais acentuada. E para que ela fique mais acentuada, essa musculatura aqui, ela como que puxa a coluna para cá, para que a gestante não ande com a cabeça para baixo, lá por causa do peso da barriga. Então, geralmente, a dor é aqui, e se a gestante coloca a mão nessa musculatura atrás, na musculatura paravertebral, ela vai sentir bem rígida, bem dura essa musculatura. Por quê? Porque ela está puxando a coluna para que essa coluna fique mais reta aqui, ela fique olhando para frente. Então, aí entra o papel da quiropraxia, para que ajuste a coluna, para que não exista interferência, e também todas as medidas de prevenção, né? Nós podemos dizer aí um colchão bom, a posição correta de dormir, né? Que não seria de bruço nunca, lógico, mas barriga para cima ou barriga de lado, usando um travesseiro embaixo dos joelhos, ou se a gestante dormir de lado, né? Seria um travesseiro no meio dos joelhos aqui também, para que esse osso ilíaco fique também bem alinhadinho, né? E não desloque. Qual que osso? Pode mostrar? Aqui. Esse osso aqui se chama osso ilíaco. Essa é a crista ilíaca. Então, quando você está dormindo de lado e coloca um travesseiro no meio dos joelhos, aí você consegue deixar equilibrada muitos dizem bacia, né? Que é esse conjunto de ossos aqui. Olha só, mas para mim eu jurava que era bacia mesmo. Bacia. Então, o quadril, né? Eurimar, é normal, então, uma grávida sentir dor nas costas? Na coluna, né? Normal, é normal. Agora, vamos pensar sobre o tema. A dor é amiga ou inimiga? Agora nós vamos entrar num processo bem legal. Nós percebemos que os nervos, eles têm um espacinho para sair aqui. Imagine que eu vou cortar esse nervo. Vamos imaginar aqui o nervo da perna. Eu corto o nervo da perna. A perna vai andar? Não vai andar mais. Não vai andar porque eu cortei a comunicação do cérebro com a perna. Então, se eu tenho um deslocamento mesmo que seja bem pequeno, de uma das vértebras, eu vou fazer aqui uma simulação, olha, a vértebra deslocou um pouquinho. Olha o que acontece com o nervo, com a raiz do nervo aqui, olha. Pode mostrar a raiz do nervo, aqui, ó. A raiz do nervo, ela é pinçada aqui, olha. É pinçada. Para que não vá além disso, para que o nervo não seja rompido por esse processo mecânico de uma vértebra contra a outra, o nervo manda um sinal para o cérebro. Olha, não vai além disso não, porque senão você vai romper eu. E esse sinal é uma dor. Aí entra a questão. A dor, nesse caso, é uma amiga. Olha Por quê? Porque é uma informação que o nervo está mandando para o cérebro para que proteja disso. Olha, não vai além disso nesse movimento, porque senão vai ter um rompimento, você vai perder o movimento do órgão correspondente, né? Então, imagine que se fosse o útero da mulher, né? Então, o nervinho aqui que vai para o útero vai ser pinçado aqui pelas vértebras.
Então, a informação do cérebro lá para o nenê, que está dentro do útero, não vai chegar como deveria. Existe um estudo bem interessante, que fizeram uma coluna de cachorro. Se você colocar o peso de uma moeda na raiz nervosa da coluna, diminui o sinal do cérebro com o órgão correspondente em 40%. Poxa. O peso de uma moeda. Agora, imagine o peso que algumas pessoas têm lá, 20 quilos a mais do que o ideal, ou carrega um bebê, né, que pesa bastante. E esse peso todo vai incidir sobre a raiz nervosa. Então, a informação também vai chegar bem comprometida. Nesse caso, essa dor é uma amiga, né? É uma amiga porque está avisando que existe um problema. Aí, o que você faz? Oi. Estão falando aqui pelo Insta que você está sem som. Você poderia conferir? Veja aí. Sim. No celular, talvez. Bem, será? Ainda está sem som? Peraí. Aqui pra gente está funcionando. Aqui pra gente dá para escutar bem. Não é interessante? Vamos ver aqui. Volume da chamada. E agora? Tá saindo? Agora, Carol, tá saindo? Não? Vamos esperar. Aqui pra gente funciona. Aqui pra gente funciona. Interessante. Tá funcionando. Então tá bom. Eu tô escutando. Então, agora tudo saiu. bem. É porque eu diminuí o volume do celular para que não desse eco. É verdade. Isso. Eu também diminuí. Pode diminuir mesmo. A gente tá te escutando aqui. Mas igual dá para escutar. Então, pessoal, tudo para bem. você que está entrando ali aí, a gente está falando sobre as dores na coluna, se são amigas ou inimigas. Aqui, o quiropraxista Urimar Sobenco está falando para nós que elas são amigas. Às vezes. Às vezes. Por quê? Porque ela está... Poderia explicar novamente o porquê, Urimar? Posso sim. Um resuminho aí para a galera que entrou agora? Posso sim. Então, olha, nós temos aqui um protótipo da nossa coluna, né? Como nós funcionamos. A Carol disse que não está dando para ouvir lá ainda. Não, eu tô com som, eu tô te ouvindo. E eu tô aqui do Insta. Diz que no Facebook não dá para ouvir. Vamos ver. Vamos ver. Porque... Bem baixinho. Bem baixinho. Mas é engraçado, o microfone já tá... Mas qualquer coisa a gente coloca depois a do Zoom no YouTube. Tá bom? Então, tá. Muito bem. Vamos continuar. Estávamos falando sobre dores, que as dores são amigas. Por quê? Certo. Deixa eu só arrumar aqui agora, porque eu mexi aqui. Tá. Então, eu vou explicar de novo sobre o porquê que a dor pode ser uma amiga. Porque é uma medida de proteção. Se o nervo está sendo pressionado por uma interferência mecânica da coluna, aqui, nós temos um pinçamento, e para que esse pinçamento não rompa o nervo e perca a comunicação do cérebro com o órgão correspondente ou com a perna, o braço ou qualquer membro do corpo, o nervo manda uma informação para o cérebro. Olha, não vai além disso. Esse movimento você não pode executar porque senão vai romper e vai perder o movimento. Poxa. Então, nesse caso, a dor é uma amiga, é um sinal de que algo está errado. E daí, Urimar, se eu estou sentindo essa dor e eu vou lá e tomo um remédio, fui lá na farmácia e estou tomando um remédio porque eu quero tomar para diminuir essa dor. Daí, o que eu estou fazendo na verdade? Sim, aí entra uma coisa bem interessante, que nós podemos até fazer uma analogia, que o Renato até me ajudou nessa questão. A gente estava conversando esses dias ali, e ele falou sobre a luzinha que aparece lá no painel do carro, uma luzinha vermelha. Então, você tem duas opções. Aquela luzinha que acende lá, aquela do óleo, por exemplo, você tem duas opções. Vai lá, tira o fusível, para que a luzinha não apareça mais.
daquele jeito, né? Piscando lá, porque te incomoda aquela luzinha. Ou você coloca uma fita em cima para que você não veja mais a luzinha. Ou você vai trocar o óleo, consertar lá, completar o óleo, consertar o problema, a raiz do problema. O mais inteligente, lógico, seria você consertar a raiz do problema e não mascarar o sinal. Então, quando nós tomamos um remédio, o remédio remedia, ele não conserta o problema, ele remedia. Então, o que, que acontece? O problema ainda continua aqui, uma interferência mecânica no nervo. Né? O nervo está sendo pressionado. Né? O nervo está sendo pressionado aqui ainda. Existe uma interferência mecânica aqui. Eu posso ter duas atitudes. Tomar um remédio para que essa informação do nervo para o cérebro não aconteça como está acontecendo. Aí eu fico sem dor, eu fico sem essa informação. Ou eu posso corrigir a raiz do problema. E aí que entra a quiropraxia. Ela vai encontrar esse desalinhamento, vai corrigir para que essa dor, ou seja, esse sinal que o nervo está dando para o cérebro não aconteça mais. Aí você corrigiu a que raiz do problema. Então, as dores podem ser amigas porque realmente elas podem nos alertar que algo está errado, né? E se a gente toma um remédio, na verdade, a gente não está tratando a causa do problema. O que trata a causa, você está me falando que são os ajustes que você faz, Eurimar. Isso. Então, a quiropraxia, ela tem essa função. Não é uma coisa milagrosa, é uma coisa simples. Se você for parar para pensar bem direitinho, é uma coisa muito simples. Um professor de quiropraxia fez uma analogia também que eu gostei bastante. Imagine que você está regando o teu jardim, as flores do jardim, porque você quer ter um jardim bonito. E aí alguém vem e pisa na mangueira. Aí a água não vai mais. A água não vai mais lá para a flor do jardim. E aí daqui a pouco você vê que a flor está murchando. Qual é a solução para isso? Ah, tem que pôr adubo. Aí você vai lá e coloca adubo. Mas se não tirar o pé da mangueira, não vai resolver. Né? Então, a solução seria tirar o pé da mangueira. Né? Então, nesse caso, imagine que, no caso da gestante, principalmente, o útero seja o jardim. Ele precisa de nutrientes, precisa de informações, principalmente das informações vindas do cérebro, né? Então, o bebezinho lá precisa dessas informações. Essas informações saem do cérebro, entram na medula e saem lá para o útero através das vértebras pelos nervos. Né? Agora, imagine que eu estou com o pé na mangueira, ou seja, a vértebra está pinçando a raiz nervosa. Né? Está pinçando a raiz nervosa. Quer dizer que a informação até o útero não está chegando como deveria. Né? Não sei quantos por cento, talvez 40%, menos, 50%, 60%, mas está sendo comprometida. Essa informação não está chegando como deveria. Então, qual é a solução? Tomar um remédio? Talvez não, né? Porque daí vai ter outros efeitos colaterais aí, né? Que não está tratando a causa, né? Exato. Então, a solução seria tirar o pé da mangueira, ou seja, desobstruir o fluxo de informações do cérebro para o útero. Ou seja, com uma manobra. A gente aqui, a Silvia entrou pelo Insta. Ah, que legal. Boa tarde. Só para recapitular, Euri, para o povo que está entrando, a gente está falando sobre as dores, se são amigas ou inimigas. E até agora, Eurimar falou que as dores podem ser amigas, porque elas podem nos alertar que algo não tá bom, né? E no caso, o certo, será que é tomar um remédio? Ele já explicou que não, né? O importante é tratar a causa, né? Então, isso que a gente viu até agora, além de falar um pouquinho sobre as causas comuns de dores na coluna, né? Sobrepeso foi uma delas. O que acontece também durante a gestação, né? Isso. Então, alterações que são, até certo ponto, são normais, né?
E até que ponto isso já é um caso assim de preocupação também. Isso. Também aqui temos a Mila Marquinho. Boa tarde. Ela estava nos falando que não estava com som no Facebook. Não se preocupe, a gente tentou consertar aqui, mas acho que não deu certo. Mas como a gente está ao vivo, estamos gravando também pelo Zoom, tá? Então a gente vai disponibilizar depois a gravação pelo Facebook com som, tá bom? Exato. E o Eurimar aparecendo também. E o Eurimar aparecendo. Parece que o nosso som pelo Facebook está funcionando bem, mas o do Euri ainda não, mas vai ficar disponível depois. Isso, vai ficar tudo disponível, tá, gente? Muito bem. Então, Eurimar estava falando um pouquinho mais dessas dores amigas, né? Pode continuar falando, Eurimar. Foi só uma pausa. Sim. Tudo bem. Então, nós percebemos que as dores acontecem porque é um sinal que o corpo manda para o cérebro para que você não vá além daquele movimento, para que não tenha um dano maior, né? Assim como aquela luzinha no painel do carro, que está avisando que você tem um problema. Se você andar um pouco mais com o carro, você vai ter um problema um pouco maior. Talvez você vai ter o teu motor fundido, vai dar um problema muito, muito grave. Talvez você perca o motor do carro, né? Ah, não, mas eu não quero gastar dinheiro com óleo agora porque custa 100 e poucos reais, 200 reais a troca do óleo. Então eu quero economizar, não vou trocar agora. Ignora aquele aviso que o carro está te dando. Aí daqui a pouco você vai ter que gastar alguns R$1.000, né? Talvez uns R$3.000, 4, 5 mil reais para trocar o motor do carro, para retificar o motor do carro. Aí Então, essa não foi boa economia, não. Não foi boa economia, não. A economia é fazer uma manutenção preventiva e não corretiva. E na nossa coluna... Eurimar, Oi. Qualquer pessoa pode fazer esses ajustes? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Desde bebezinho, gestantes a partir dos 3 meses, pessoas de idade, pessoas que já têm uma coluna assim bem avariada, com bastante estragos, talvez até com artrose, bico de papagaio, e que as vértebras já soldaram uma na outra, aí a quiropraxia não é indicada. Ah, tá. Porque se eu vou fazer um movimento para que eu corrija uma vértebra, mas ela já está soldada na outra, aí eu vou ter uma fratura. Aí não é indicado. Não. Então, nesse caso, com um raio-x, né, uma ressonância magnética, a gente consegue ver se a pessoa pode ou não pode ter uma sessão de quiropraxia. Mas vamos evitar chegar nesse ponto, né, gente? Vamos antes tem que evitar. Consultar o profissional. Tem que evitar. Aí, como estava bem comparando, né, que nem manter a manutenção do carro em dia. É bom dar uma conferida na coluna de vez em quando, né? É verdade. Só lembrando as causas das dores, aí você fala sobre o sobrepeso, o sedentarismo e a má postura. Isso, e também colchão, né? Colchão e isso. travesseiro. Se eu tenho um colchão muito mole, imagine que eu estou dormindo assim de barriga para cima, certo? Então tem aqui a coluna, dormindo de barriga para cima. Se o colchão é muito mole, talvez eu tenha essas curvas mais acentuadas do que o normal, porque o colchão vai ceder onde eu tenho mais peso, né? Se eu peso maior na barriga, digamos, essa curva aqui, ela vai ficar isso aqui, ó. Ela vai abrir e vai desidratar por compressão essas cartilagens que se chamam discos intervertebrais. Então, olha, eu faço isso daqui com a coluna, né? Eu diminuo essa curva, eu tenho um achatamento nessas cartilagens. Portanto, é bom a gente ter um colchão mais duro, né? A gente investir também num colchão melhor, isso, mais né? firme. Muita gente diz que não gosta do colchão muito duro porque dói muito o corpo. Mas dói porque a coluna não está alinhada, porque existe alguma disfunção mecânica na coluna. Então, quando ela vai se alinhar, aí incomoda, dói, e por isso o colchão duro não é apropriado nesse caso.
Mas se você tem uma coluna bem alinhada, aí o colchão duro vai ser ideal. Aí você não vai ter dor. E ainda a gente falou o jeito certo de dormir, né? Você falou sobre dormir de barriga para cima, né? Sim, E também pode ser isso. na lateral, né? E com uma De lado. almofada nos joelhos. Foi isso? Isso. Aham. Ou de barriga para cima. No caso das grávidas, se ela colocar um travesseiro embaixo dos joelhos, quando ela está dormindo de barriga para cima, então um travesseiro embaixo dos joelhos, vai ajudar a relaxar um pouco mais essa musculatura da lombar. E se ela estiver deitada de lado, né, dormindo de lado, é importante também que ela coloque um travesseiro aqui no meio dos joelhos, para que o quadril dela, a bacia aqui, né, fique também bem equilibrada. E não esquecendo do travesseiro, né? Um travesseiro muito alto, deixar a coluna cervical, o pescoço, mais alto do que o eixo da coluna. Isso vai prejudicar também. Se o travesseiro é muito baixo, também vai prejudicar, porque vai ter uma curva que não é legal. Aí os nervos de baixo vão ser pinçados, né? O ideal é que o travesseiro seja da largura do ombro à orelha, para que você durma e a coluna inteirinha fique reta, né? Porque olhando de frente, assim, olha, a nossa coluna deve ser retinha. Olhando de lado, nós temos essas 4 curvas normais, 2 lordoses e 2 cifoses. Tem que ter. Agora, de frente, ela tem que ser retinha. Se ela for um pouquinho torta, aí nós temos o problema que todo mundo conhece, né? Escoliose. Olha, Aí já é é um bom que a problema. gente está dando nome aos bois agora, tá vendo? O que é cada coisa? Olha, eu estou vendo que a gente tem assunto aqui para mais de metro, dá para conversar a tarde Muito toda assunto. com o Elimar. A gente ainda tinha comentado um pouquinho sobre a hérnia de disco, acho que vai ficar para a próxima a gente conversar em detalhe o Pois que é. que é. Vamos deixar aí, pessoal, depois pôr nos comentários, né, se gostaria de Isso. escutar sobre esse assunto, né, ou outro, né, ou com outra doença, talvez. Você gostaria de entender ali no detalhe, né, o Elimar falando qual o melhor tratamento indicado, né? Lembrando sempre que é importante ir no médico, né, para descartar algum diagnóstico que a pessoa tenha, né? E se Sim. estiver tudo normal, pode fazer ajuste. E também tem algumas pessoas que têm problemas que podem fazer, né? Sim, também. Também. Todos podem fazer, todos os vertebrados, todos os que têm, todos os que têm uma coluna vertebral podem fazer ajuste quiroprático sem medo. Mas é claro, tem que procurar alguém de confiança, né? Vai na esquina ali para que alguém dê um apertão lá, porque aí você pode, em vez de corrigir um Estragar mais. desalinhamento, você pode agravar esse desalinhamento. E dependendo do caso, pode até romper o nervo. Aí o Olha, problema é bem crítico. então tem que ter cuidado, tem que ter cuidado. Aqui a Silvia está perguntando qual é o valor da consulta para uma avaliação. Não tenho dores na coluna, mas meu marido tem. Já quer saber os valores, né? Ah, sim. Então, os valores para avaliação, a avaliação é gratuita, eu não cobro, né, para avaliação. Opa, Já gostei, já gostei. já gostei. Para avaliação é gratuita. Inclusive tem um formulário online lá, né, que Isso. uma pessoa Depois bem passa o link aí. capacitada fez para mim. Isso. Já fez lá na página da Sobenco Quiropraxia. Ele tem um Então tem formulário, tá, gente? Que vocês podem isso. preencher. E aí daí tem a avaliação gratuita, tá? A avaliação é gratuita, pode fazer à distância agora com o coronavírus, né? Pode fazer à distância sem problema, sem perigo nenhum. E daí a questão de valores das sessões, eu não sei se ele fala aqui ou fala em Você que particular. sabe. Ou Você que entra em sabe. contato com você, né? A gente vai deixar Isso, melhor, né? o teu contato, aí você fala bem certinho os teus valores, né? Até porque é algo que sempre está em Isso, constante mudança, tá? Então, esse exato, exato. vídeo é gravado hoje, mas mais para frente, né? Pode ser outro valor daí. Uhum. Muito bem. E Uma daí, coisa que eu gostaria de frisar também, sim. que no caso das gestantes, as dores influenciam muito nas fotografias que elas tiram, né? Porque
Imagine que eu estou com a coluna deslocada. Então, talvez o meu ombro vai ficar um pouquinho mais levantado, o outro mais baixo. Algumas são bem perceptíveis, outras um pouquinho mais discreto, né? Mas você vai ter uma discrepância aí na postura por causa das dores. Você também não vai ter uma fisionomia legal, o sorriso não vai ser fácil, talvez não vai ser um sorriso um pouco forçado, né? Por conta das dores. Então, com a quiropraxia, tudo vai ajudar, inclusive as fotos, né? Outra coisa que seria muito, muito importante também é tomar muita água. Por quê? Porque as cartilagens que nós temos no meio da nossa coluna, que são os amortecedores, né? Então, imagine aqui, olha, aqui é uma cartilagem, né? Elas precisam de muita água para hidratar, para elas ficarem maiores, para que sobre um espaço a mais para os nervos saírem mais soltos. Então, muita água e muito movimento. Parar, olha, eu estou com dor na coluna, eu tenho que repousar, tenho que ficar deitado. Não, tem que mexer muito, tem que mexer bastante. Talvez fazer um pilates, fazer alongamentos, caminhar bastante, precisa-se disso. Então, tomar muita água e muito movimento da coluna. E o Pilates que você mencionou, você recomenda alguém, Eurimar? Ah, sim, aqui na Lapa tem bastante fisioterapeutas profissionais aí, pessoas que são formadas com Pilates também, né? São muito boas. Talvez a gente pode dar alguns nomes aí depois, né? Para o Sim, pessoal. Vamos deixar na descrição, vamos deixar na vou descrição deixar na descrição, Isso, aham. né, do do vídeo. vídeo, da live aí depois. E quem sabe Isso. a gente ainda faz outra com uma fisioterapeuta aí de Pilates também, né? Isso. Só Isso. lembrando, então, hoje a gente viu as causas comuns de dores, né? Que você falou que era sobrepeso, sedentarismo, má postura, o colchão que a gente usa, né? A gente viu também um pouquinho mais sobre gestantes, que é normal elas sentirem dores de coluna É. por causa do bebê que Uhum. está se formando. Mas daí Isso. elas também podem fazer ajuste, né? A partir dos 3 meses, acho que você A falou. partir de 3 meses é mais seguro. Aham. É mais Isso seguro. mesmo. Perfeito. É. E a recomendação que você está deixando para toda a galera é beber bastante água, né? Se movimentar, portanto, é bom fazer um pilates, né? Alguma atividade, Caminhada que seja. uma caminhada, Não, né? caminhada é bom que não tem desculpa, né? Poxa vida, sair fazer. Agora tá mais difícil, né? Mas até em É. casa tem essa Então, parede. para quem não pode sair na rua, para quem não pode sair caminhar, e tem, às vezes mora num apartamento, aquelas bolas de pilates é muito bom. Aí você senta naquela bola de pilates e faz um movimento para frente, faz um movimento de lado. Essas vértebras aqui, elas vão se mexer e vai induzir a reidratação dos discos. E isso aí vai soltar um pouco mais os nervos e vai relaxar essa musculatura paravertebral também. Rapaz, eu sempre me perguntava para que ficar mexendo naquela bola agora. Agora! Eu Aquela tenho que bola ficar é pensando. muito bom. E o ajuste de coluna, gente, eu posso falar porque eu já fiz várias vezes com o Eurimar, o Renato também, ajuda bastante. Eu, principalmente meu ombro, né, tava muito desalinhado, né, Eurimar? Sim, você sai nas nuvens, parece que tá flutuando. Eu cresci, gente, eu acho que cresci uns 3 centímetros, né? 3 ou 4. Geralmente as pessoas crescem nesses ajustes quiropráticos, cresce de 0,5 até 5 centímetros e meio. Olha, Já para quem é teve baixinho, casos, então, olha, sim, gente, aí, ó. já teve casos de eu atender gente aqui que a pessoa ficou sem acreditar. Não, não é possível isso. Porque eu meço antes e meço depois, né? Eu meço antes e meço depois a pessoa. E já teve gente que cresceu 5 centímetros e meio. Foi impressionante. Poxa, bem bacana mesmo. Então, gente, se vocês podem fazer um ajuste, façam, porque ajuda muito mesmo. A gente viu, né? Tem que descartar algum diagnóstico com o médico, até por isso E que o Urimar sempre faz uma entrevista antes, né? Para ver se ele pode isso. fazer o ajuste. Mas olha, é muito melhor a gente, às vezes, investir em nós mesmos, né? Às vezes a gente gasta tanto dinheiro em coisa que, né, não Depois joga fora. jogar fora. Agora, a nossa coluna, a nossa saúde, né?
É muito importante. Assim como o ensaio fotográfico, né, gente? É uma lembrança para a vida toda. Isso. E a gente quer que, assim, a gente retrata uma qualidade de vida, né? Um dia agradável para a pessoa, uma memória que ela vai levar para a vida toda. E por que não ser todo dia assim, né? Por que você não manter a tua coluna em dia, em bom estado, sem dores, estar de bem com a vida, né? Todo dia. Então, essa que é a ideia. A gente não quer só, né, num próximo sorteio, presentear com uma massagem para a pessoa se sentir bem naquele dia, mas que cada um, todo mundo tem acesso, né? De poder ter essa qualidade de vida aí para o dia a dia, né? Para sempre. Alguma É outra isso. coisa que você gostaria de falar? A gente já está quase finalizando. Alguma outra recomendação, Orimar? Assim, a recomendação é que se faça ajustes de manutenção preventiva antes da corretiva. Então, eu não tenho dor nenhuma, então eu não preciso de uma manutenção na minha coluna. Muito pelo contrário, vai fazer a manutenção antes que doa. Porque quando você sente a dor, é porque a tua coluna já há alguns meses já está fora do lugar. Já está pinçando o nervo ali. E quando você sentiu que travou, que doeu bastante, é porque já desenvolveu um processo inflamatório na musculatura em volta daquele nervo. Então, a manutenção preventiva é muito melhor porque você sofre menos, você tem menos avaria na coluna, não vai desenvolver uma artrose, hérnia de disco, ou bico de papagaio, né, que o termo mais técnico ali seria osteófitos, mas todo mundo conhece como bico de papagaio, né? Então, se você deixa doer para depois corrigir, aí você vai começar a colecionar algumas doenças da coluna. Melhor prevenir. Com certeza. Então, gente, se vocês quiserem marcar uma consulta, ele já falou que a avaliação é gratuita. A Jordânia aqui está falando que ela precisa disso, então, bora marcar ali com o Orimar. A É, gente vai deixar o Isso. contato. é muito E legal porque esses nomes todos que a gente conversou hoje, né? Bico de papagaio, hiperlordose e outras, né? A gente já associa a gente ficar mais velho e desenvolver essas coisas, né? Parece automático na cabeça da gente. Mas a gente deu para entender hoje, ó, é uma questão de escolha. Você desenvolve É, essas doenças se você quiser. Se você quiser isso mesmo. envelhecer bem, sem doença nenhuma, sem dor nenhuma nas costas, você pode, né? Só se cuidar, só se tratar. isso mesmo. Então, Olimar, a gente queria agradecer muito mesmo. Olha, a gente aprendeu muito. Eu acho que vamos ter que até fazer uma outra live, né, para falar mais detalhes, porque É, vocês sabem Tem bastante temas. tem bastante coisa. E só para lembrar, gente, essa gravação vai ficar no YouTube, tá? No Facebook, a gente vai tentar deixar também no nosso canal do Insta, tá? Então vai ficar disponível. E muito obrigada por estarem hoje presentes. E semana que vem a gente vai falar um pouquinho mais sobre a alimentação, porque o Urimar falou, né, que uma das causas de dores na coluna é o sobrepeso. Então, a gente precisa falar um pouquinho mais sobre esse assunto, tá bom? Até você, Urimar, está convidado para a semana que vem, tá Tá, bom? joia? vamos falar com a nutricionista aí, ó, dicas aí de alimentação. A gente está se sentindo bem com a gente mesmo, né? Pode ser tanto a questão do peso, pode ser a questão do humor também, né? Então, como que a gente pode balancear bem a nossa alimentação para lidar com isso? Isso mesmo. Então, muito Mesmo. obrigada, galera. E até a próxima semana, né, na nossa live, agora falando de alimentação. Muito obrigada, viu, Urimar? De nada. E até Um abraço mais. para vocês. Eu até Até. logo, hein? Não um adeus. Muito obrigado. Tchau, até mais. Tchau, tchau. Que legal. Agora a gente. Fecha aí. Tchau, tchau. Deixa eu ver aqui. Isso. Compartilhando aí. Agora não estamos mais online. Está liberado. Vai, foi